Fala CBTD, olha só esse estúdio direto da 40ª edição do CBTD, nossa 4ª edição por aqui, fazendo gravações, conversando com o pessoal de comunidade do Fala TD. E agora, falando em comunidade, com quem que eu estou conversando aqui é o Leonardo Cafareto, pela primeira vez no Fala TD. Com muita honra, Muito bem-vindo, muito já bem-vindo. acompanhava eles, o excelente trabalho que vocês fazem em 4 anos, né? Não são 4 dias, né? Então já acompanhava e que honra estar aqui com você conversando sobre temas diferentes, né? Que a gente não ouve falar tanto no dia a dia, mas que apaixonam a gente quando a gente fala sobre novas formas de aprender. E a gente que se encontrou, se conheceu lá na TD em Washington esse ano, foi um prazer de verdade. E você que provoca muito, trazendo aí a questão da comunidade. Como é que a gente faz para sair daquele modo, vou treinar as pessoas ali muito passivamente, para fazer com que elas sejam os agentes de transformação. Que conceito é esse de comunidade, Léo? Eu gostei muito que você falou provocador, porque é justamente o papel que a gente faz, porque eu naturalmente venho de outros mercados, como marketing, inovação. Comecei uma temporada numa educação mais formal, e aí quando a gente fez uma virada de chave para trabalhar um pouco mais ativamente dentro do TD, dentro da educação corporativa, me brilhou muito os olhos dessas possibilidades diferentes. Então, eu já desenvolvo comunidades desde 2008, comunidades de inovação, ecossistemas de inovação, projetos variados, comunidades voltadas para turismo, comunidades voltadas para jovens. Então, nesse momento, quando a gente chegou na educação corporativa, a gente viu que tinha ali uma grande oportunidade, principalmente nesse pós-pandemia, que a gente estava falando da transformação digital da aprendizagem, da educação corporativa, mas principalmente de novas formas de integrar as pessoas e de dar voz para o aprendiz, né? Porque a gente fica pensando na via de mão única da educação corporativa e como é que a gente aprende com essa pessoa, como é que a gente usa isso como um ambiente de experimentação para novos formatos de aprendizagem. A gente fala tanto em protótipo de projetos de aprendizagem, vamos prototipar uma ideia, mas onde é um ambiente mais fértil do que um grupo de pessoas e que, concluindo a resposta para a sua pergunta, comunidade nada mais é um grupo de pessoas reunidas pelo mesmo propósito. Então, quando a gente fala de comunidades dentro de aprendizagem, dentro de TD, a gente está falando, às vezes, de um grupo de pessoas dentro da empresa que executam uma mesma função, realizam o mesmo trabalho e que ali tem as mesmas necessidades e que pode ter um fórum para conversar com formas mais, digamos, estruturadas, formas mais preparadas e planejadas para estimular as conversas. Então, o trabalho de comunidade de aprendizagem é estruturar o ambiente para que as pessoas possam aprender entre elas. Léo, lá na TD, a gente ouviu falar da eutagogia, que é um grau que vai além da andragogia, que é quando de verdade a gente coloca as pessoas para serem autônomas nesse processo de aprendizagem. E a gente olhou para aquela situação e falou, opa, isso aqui vai pivotar o nosso segmento, isso aqui vai fazer com que a forma como a gente pensa aprendizado vai ter que ser mudada lá na estrutura. E você está me trazendo que você já está trabalhando com isso. Eu escrevi em 2018 um método de desenho de aprendizagem eutagógico. Porque antes a gente era uma escola, a WIS, a empresa que eu represento, era uma escola de cursos livres. E aí eu via um movimento muito interessante, que eu via, por exemplo, uma pessoa que vinha fazendo um curso de algum ponto inovador no direito, que a gente tinha como DPO, que são cursos de proteção de dados, e a pessoa depois ela ia procurar um curso de mídias sociais. Ou uma pessoa, vinha um médico, e esse médico ia fazer um curso, por exemplo, de negócios exponenciais, e depois ele ia para um curso de marketing digital ou para uma outra competência acessória. E aí eu fui observar que as pessoas, na verdade, elas estão combinando campos de saberes. E isso estão nascendo novas profissões. Então, esse processo eutagógico, que tem a pedagogia, a andragogia e a eutagogia, que é dar essa liberdade da pessoa aprender, está muito na quantidade de conteúdo que a gente tem disponível e como a gente dá voz a essa pessoa para falar assim, peraí, se eu combino esse saber com esse saber, o que pode surgir? O que pode acontecer? Então, as comunidades, combinando a eutagogia, é exatamente isso. Teve um caso que a gente vivenciou de uma empresa que ela estava procurando profissionais mais inovadores.
e em comunidade ela achou uma pessoa que era gamer, que era desenvolvedor de game nas horas vagas. Por que ela precisaria fazer um processo seletivo para achar uma pessoa inovadora? Separar um orçamento da empresa, buscar 3 empresas fora para poder Isso. medir. Olha o quanto tempo ela ia levar, sendo que na comunidade a pessoa fala assim, não, eu programo games. E aí ela olhou assim, opa, peraí, para que eu estou pensando fora? A gente tem uma gama de saberes dentro das empresas, que a gente fala de carreira em Y, que a gente fala de hobby, que a gente fala de paixões e vocações. Tem pessoas que a gente não tem mais só um saber. Você, por exemplo, em projetos de T&D, mas você também é um excelente comunicador e tenho certeza, não te conheço tanto ainda, te conheceu na TD, mas deve ter incríveis paixões e hobbies de coisas que você gosta de fazer, que as pessoas têm que levar isso para o trabalho. A gente não pode deixar isso escondido, porque a gente de 8 às 19, às 8 às 18, seja qual carga de trabalho for, que a gente tem que só fazer uma coisa, apertar um botão ou escrever um projeto. Exato. A gente tem que usar toda a integralidade do nosso saber. E, Léo, assim, a gente percebe que é algo que acontece na naturalidade das pessoas, esse se aproximar, dividir o saber e dali já gerar um aprendizado, e que a gente, como profissional de T&D, está tentando mapear isso, diagnosticar como isso acontece, para depois fazer um framework e aplicar isso. Isso está acontecendo toda hora entre as pessoas. Em comunidade, as conversas, elas são matéria-prima para isso. A gente não precisa ficar o tempo todo fazendo um pulso, ou uma escuta, ou uma pesquisa. A gente pode estar ouvindo a comunidade e deixar as coisas emergirem dela, porque na comunidade elas vão nascer as próprias pistas do que as pessoas gostam de fazer. Elas vão contar para a gente. Ou elas vão contar entre si, e aí dá até voz e liberdade para nascerem movimentos completos. Uma das coisas que a gente estimula muito em comunidade de aprendizagem são as chamadas, os pedidos e ofertas. As pessoas sabem uma coisa e elas fazem pedido, ou elas falam assim, gente, estou precisando aprender Excel, quem pode me ajudar? E aí elas fazem um pedido na comunidade. Aí o outro, ou as ofertas, eu sei ensinar, sei lá, PowerPoint, fazer apresentações incríveis. Então por que a gente não pode permitir que as pessoas se conectem? Quer dizer, permitir é uma palavra muito mídia forte. social do aprendizado. Exatamente, elas já estão fazendo isso no TikTok, no Instagram. Então, por que não que dentro da empresa, que é um ambiente de confiança, que é um ambiente de propósitos similares, se eu trabalho na mesma empresa que você, provavelmente eu tenho objetivos que estão regidos pela nossa estratégia. Por que não fazer com que as pessoas se conectem e de forma estruturada, obviamente, com métricas, com formas de medir resultado e impacto, a gente consegue fazer isso. Léo, aqui no CBTD as pessoas podem te ver falar desse assunto de forma mais aprofundada. Quando é? Manda seu convite aí pra galera. Olha, na próxima sexta-feira, então, no caso, dia 27... 27, já agora, 27, depois de amanhã. Exatamente. 8h30 da manhã, eu espero você para a gente falar sobre comunidade de aprendizagem, e a gente vai trazer um caso sobre integrando o RH, ou seja, a gente não falar de silos, a gente falar de um RH num projeto único com resultados para todas as áreas e utilizando comunidade de aprendizado como ferramenta. E olha só, aqui no Fala T&D é isso que a gente faz. Gera uma comunidade de aprendizado. Sem dúvida, uma super comunidade. Né? E para que você possa, de verdade, aproveitar. Esse é o nosso compromisso com você, tá bom? Fazer essa cobertura para que o aprendizado chegue aqui através dessa telinha, tá bom? Não, vocês estão mandando muito bem, Elis. Vocês estão mandando muito bem. Obrigada mesmo por ter vindo. Sucesso na palestra. A gente vai lá, tá de olho em você também, tá bom? Obrigado. Você ficar com a gente que tem mais conteúdo.